significa que sem Deus nada será bem sucedido. E essa ideia nos faz lembrar de inúmeras ocasiões na Bíblia em que Deus agiu por seus filhos e eles prosperaram. E nós também aprendemos que em ocasiões Deus não agiu e daí os planos foram frustrados. Quem é estudioso da Bíblia e faz aquele estudo cronológico, ou estuda toda a Bíblia, vai encontrar de famílias que foram bem-sucedidas, mas porque obedeceram a Deus. Mas nós vamos encontrar também famílias que foram frustradas por desobedecerem a Deus. Da mesma maneira, se ele não edificar e não guardar, quando Deus não faz ou não quer, ninguém consegue demovê-lo dos seus propósitos soberano. E um bom exemplo disso também, e nós conhecemos bem essa história, a Torre de Babel. A intenção daquele povo era construir uma torre que chegasse até os céus. Mas vale lembrar que a intenção daquela construção não coincidia com a vontade de Deus. E por isso os planos deles foram frustrados e eles não conseguiram finalizar. Então agora nós podemos passar para outra parte explicando o que é edificar a casa. O que é edificar a casa? Então essa expressão, ela está associada com a ideia de construção. E nós sabemos que toda obra é uma elaboração da vontade e propósito humano. Nós projetamos uma construção, seja ela de uma casa, uma residência, ou um galpão, alguma coisa. Então, é um propósito humano isso. E isso é utilizado, né? Planejamento, investimento, criatividade, força, mão de obra, esforço intelectual, empenho e por aí vai. Envolve muita coisa. E aqui o salmista, ele poderia estar se referindo à construção, talvez do palácio, ou do templo, ou talvez da construção de Jerusalém. Em qualquer dos casos, como em qualquer alvo das nossas vidas, nós precisamos ter Deus presente. Então, irmãos e irmãs, cada projeto da nossa vida, seja o que for, nós precisamos ter Deus presente em primeiro lugar, porque senão os nossos planos são frustrados. Isso vale em todas as áreas da nossa vida, seja construção, emprego, casamentos, deve-se ter então Deus presente. Então, trabalhar sozinho, sem considerar a vontade do Senhor, é uma grande imprudência da nossa parte. É uma grande imprudência não considerar a vontade do Senhor. Negar, dar ouvidos à palavra, negar, dar ouvidos à palavra, só te deixará cansado, colocando as suas expectativas em castelos de areia, nas suas próprias forças e
ambições. Então, isso tudo certamente nos deixará frustrado. Então, se não for Deus quem edifica, por maior esforço que se coloque na edificação, voltamos à Torre de Babel, esta não prosperará. E aí vamos voltar então em Mateus 7 e 26. Mateus 7, 26 nos diz: E todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então essa é a parte, é o versículo 1 que nós estudamos. Agora nós vamos para o versículo 3, vamos ler de novo. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, nós aprendemos aqui nesse versículo que poder gerar uma vida e ter a oportunidade de cuidar e mantê-la é um presente de Deus. É isso que a herança significa, um patrimônio, bens, legado, sucessão, deixado pelos antepassados. E é interessante que o Senhor, além de conceder o sustento material aos seus filhos, Ele continua a demonstrar o seu cuidado com essas doações. É interessante isso. Ele dá a herança que é os filhos e ainda cuida, supre as necessidades dos pais para isso. É diferente de quando nós, em vida, fazemos doações para os filhos, não cheguei a esse ponto, mas você entrega a herança e fala, se vira, cuida, ou aquele para a eternidade. Mas é o contrário, Deus dá a herança, que é os filhos, mas ainda supre suas necessidades. E agora então nós podemos aprender também o que significa o galardão, que fala aqui no versículo 3. O galardão é o mesmo que recompensa, doação, gratificação ou homenagem. Os filhos são assim, primeiramente gerados por Deus e depois dados por Ele como um presente aos pais. Não somente os gerados fisicamente, mas aqueles adotados ou também aqueles filhos espiritualmente. Todos os filhos são galardões de Deus. Então, cabe a nós encarar os nossos filhos não como um problema em nossas vidas, independente de quando e como eles chegam à família. Os seus filhos, os nossos filhos, são bênção do Senhor. Então, cabe a nós amar e cuidar bem deles, porque isso é uma dádiva preciosa de Deus. E é triste quando você, pais que dizem, o meu filho é uma dor de cabeça. O meu filho é canseira. Mas se for olhar para trás, os pais, como que foi, como que educou, eu acredito que a grande culpa nisso é dos pais, e agora, porque colhendo os frutos, acham que os filhos é um peso. E nós vamos entender mais sobre isso. Passando agora para o Salmo 127, 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro,
assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado. Nesses versículos temos outra comparação interessante. Os filhos tidos na juventude são como flechas manuseadas por um guerreiro. E neste contexto, essa imagem relaciona-se com a ideia de força, fecundidade e continuidade da vida. Então era assim o homem forte e valente, que tinha bem perto os instrumentos de defesa, vida e sustento da família. Agora, contudo, nós devemos salientar o seguinte, que é Deus quem concede essas bênçãos, proteção, Então era assim o homem forte, né, e valente, e é Deus quem concede essas bênçãos, proteção, sustento e vida, já que é Ele que dá a vida e dá os filhos. Agora, o que significa como flechas na mão do guerreiro? Isso aqui eu achei muito importante e interessante. Que os filhos, eles são considerados nessa ilustração como grande apoio e defesa para as famílias. Se os guerreiros preparam bem as suas flechas, aqui os guerreiros, pais, flechas, filhos, e direcionam precisamente para o seu alvo, certamente serão bem-sucedidos. E nós vamos estar entendendo isso melhor. Então, da mesma maneira, enquanto os filhos estão nas nossas mãos, cabe a nós direcioná-los para o alvo certo, que é Jesus Cristo, que é a rocha. Somente nele as suas vidas encontrarão o sentido, amor, significado, valor e propósito verdadeiro. E aqui nós podemos parar e pensar um pouco, né, de alguns exemplos. Então aqui cabe aos pais direcionar os seus filhos nos caminhos do Senhor, de ensinar, de apontar o rumo certo. E nós podemos ver que, infelizmente, nos nossos dias, nós temos pais que negligenciam o ensino da palavra de Deus e, principalmente, também a frequência na escola dominical. A gente vê pais com filhos pequenos, que eu já comentei isso outras vezes, que para ficar livre ou para ter descanso do filho, coloca o aparelho na mão deles, para eles terem um entretenimento, e ali começa o envolvimento com tantas coisas erradas. Deixam de colocar os seus filhos na escola dominical. Tudo começa em casa, ensinar em casa o valor de servir a Deus, mas é muito valoroso colocar eles para congregar na igreja local, numa escola dominical, para interagir com as demais crianças, para também aprender da palavra de Deus. E muitos pais não dão importância para isso. Às vezes, os filhos estão em casa, ou sabe-se lá fazendo o quê, poderia estar compartilhando com outras crianças uma escola dominical. E, infelizmente, nós vemos muitos pais com filhos pequenos que têm negligenciado isso. Então,
a lição importante que nós temos aqui: se negligenciarmos esse cuidado, é sinal que já perdemos o controle das flechas, ou seja, dos nossos filhos. Então, uma das coisas que eu também já comentei aqui outras vezes, se não estamos próximos dos filhos, não os orientarmos consoante a palavra de Deus, provavelmente eles serão lançados por outras mãos que os direcionarão por caminhos maus. Outras mãos que está falando é o mundo. Se nós pais não ensinarmos o valor de Deus, os caminhos de Deus, o mundo, a escola é que vai ensinar. E é interessante isso. Veja bem, depois que a flecha sai da mão do guerreiro e é lançada, já não há muito o que fazer. Não tem como corrigir a sua trajetória. Então, por isso, cada guerreiro, cada pai, deve aperfeiçoá as suas flechas ou seus filhos e lançá-las no alvo certo. Então, eu achei muito precioso e interessante isso. Teve um tempo que o Dan era pequeno e, entre muitas aventuras dele, ele convocou o Jairo para trazer um arco lá do Pará, porque ele queria brincar de arco e flecha. Você lembra disso, né? E a gente foi fazer isso lá na fazenda. Pedimos licença para as vacas, sai da frente, porque o negócio aqui vai pegar. E a gente lá lançando flecha para todo lado. Então é interessante, quando você centraliza, vai no rumo certo. Mas se você de qualquer jeito, ela sai torta, vai para outro rumo. Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. Que o pai é o guerreiro e os filhos são as flechas. E quando é bem ensinado, quando é bem orientado, quando criança, mesmo que essa flecha, o filho, faz uma curva, dá uma desviada, ele não consegue ficar na lama, no pecado. Ele volta para os caminhos do Senhor. Então eu achei muito precioso isso. Então cabe a cada um de nós, pais, aqueles que vão ser pai, que já são pais de filhos pequenos, oriente seus filhos, ensina a palavra de Deus, cria-os no caminhos do Senhor, que serão bem-sucedidos. Agora entendendo, já caminhando para o final, o que significa enche deles a sua aljava? Naquela cultura, antigamente, ter muitos filhos era sinal de força, vitalidade da família. Era também sinal de prosperidade, já que haveria mais ajudantes para o trabalho familiar. E além disso, era provável que uma linhagem subsistisse melhor contra os inimigos e doenças e outras dificuldades, pois sempre contariam com mais pessoas para defenderem a sua causa. Hoje em dia a coisa está mais controlada, né? 2, 3, com exceção do Rafael Simões, que já deu um time de futebol, mas antigamente os meus antepassados eram uma tribo, 12. A minha vozinha não tinha sossego, era um atrás do outro. E eram muitos filhos. E era por isso, dando aquilo que a Bíblia ensina, né? Crescei e multiplicai. Era isso.
aquele que tinha muitas flechas na aljava, ou que tinha muitos filhos, estava bem suprido, né? Muita vitalidade, força para a família, e enfim, era isso. Então, o que é essa aljava? Todos sabem que é um estojo, né, que é colocado no ombro, e aí é onde era colocado as flechas e transportava aquilo nas costas. E nessa metáfora, o guerreiro que tem muitas flechas disponíveis é feliz como um homem que tem a casa cheia de filhos. E então, para finalizar, os principais ensinamentos do Salmo 127 é o seguinte: a lição é da dependência de Deus para ter sucesso em tudo. Assim, quando nós estudamos esse texto, nós devemos refletir e colocar em prática. Como eu disse, ele é a base para termos uma família firmada na rocha. Outra coisa também, que sem Deus, todo esforço ele é em vão. E reconhecer a Deus como a causa do nosso sucesso é fundamental. Isso faz com que sejamos pessoas agradecidas, humildes, que dão o seu melhor em tudo que fazem para a glória de Deus. Toda proteção eficaz provém de Deus. Com Deus, os nossos esforços produzem um bom resultado. Os filhos amados precisam aprender a descansar em Deus, e cabe a nós, os pais, ensinar isso para eles. A vida é muito mais que segurança, sustento material. Deus deve estar centralizado em nosso coração, para todas as coisas fazerem sentido. É um presente de Deus poder gerar uma vida e ter oportunidade de cuidar e mantê-la. Filhos naturais, adotivos e espirituais são uma bênção do alto. Tal como uma flecha, os filhos devem aprender a mirar o alvo certo, e mais uma vez cabe aos nós os pais, para o alvo que é a rocha. Jesus Cristo é o alvo em que os filhos, ao serem ensinados na palavra, acertarão. Daí nele encontrarão sentido para a vida, amor, significado, valor e propósito verdadeiro. E os filhos de Deus devem ser direcionados para Deus. Só assim os pais poderão estar seguros da sua tarefa e felizes por verem cumprido nos filhos o propósito do Senhor. Tudo depende da bênção de Deus. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lembrando que este texto, este salmo, é uma base, é uma direção que nós temos para termos uma família firmada e alicerçada na rocha. Que Deus nos abençoe, cada um de nós, pais, e aqueles que estão daqui uns dias tendo filhos novos e que já têm chegado bastante, né? Alisson, vem aí. Então cabe a nós instruí-los nos caminhos do Senhor. Amém.